dia, meus prezados irmãos e irmãs, encarnados e descendentes da início, a nossa tarefa da manhã de hoje, lendo uma mensagem do livro Jesus no teu dia a dia. A mensagem número 16, o título da mensagem é gratidão. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelos seus olhos, que lhe permitem contemplar o espetáculo da natureza. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pela sua voz, que pode se tornar um instrumento de paz para corações desalentados. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelas suas mãos, caso bem utilizadas, podem construir a felicidade alheia. Nunca deixe de agradecer. Agradecer pelos seus pés. Uma vez na direção certa, poderão conduzi-lo no êxito espiritual. Nunca deixe de agradecer. Agradecer a doença que o visitou, pois a suportada com resignação ajudará a sua evolução espiritual. Nunca deixe de agradecer. Agradecer as críticas recebidas, quando bem assimiladas, podem fazer ver os erros cometidos. Nunca deixe de agradecer. Agradecer ao Pai por ter criado você e por amá-lo tanto, apesar de suas imperfeições. Nunca deixe de agradecer. Que assim seja. Belíssima mensagem que nós acabamos de ler, né? Neste momento nós vamos agradecer, continuar agradecendo por nós estarmos aqui, nesta manhã maravilhosa de sol, esperto, nós todos aqui reunidos para estudar, aprender os ensinamentos de Jesus. Neste momento nós pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que aqui está presente, para nos dar essa proteção espiritual para o nosso trabalho. Abençoando o nosso irmão que vai proferir esses ensinamentos. Ele tenha cada vez mais sabedoria, inteligência, para transmitir a todos nós o que o Cristo nos deixou. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria, por este dia maravilhoso de nós estarmos aqui. Muito obrigada. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Douglas. Olá, queridos internautas que nos acompanham pelas mais diversas plataformas digitais. Esta palestra foi proferida no dia 24 de novembro, às 9 horas da manhã, no Centro Espírita Amor a Maria, ao qual nós fomos convidados pela diretoria. E ela foi transmitida ao vivo pela plataforma digital AD. Como o sinal caiu muito, nós resolvemos repetir a palestra, mas fazendo uma produção. Porque devido aos cortes que houve pela plataforma, alguns pensamentos eles não ficam sincronizados, podendo a pessoa até não entender qual o objetivo real da palestra. O tema que foi solicitado pela diretoria é: o Espiritismo é uma religião? E é isso que nós vamos conversar. Mas, para não fugir o protocolo, teve aí a abertura da mensagem, a leitura pela nossa querida amiga Lúcia. Então, nós vamos falar o mesmo que falamos lá no SEAMA, para, justamente, como eu falei, para não fugir o raciocínio. Pois bem, antes de iniciarmos, propriamente dito, se o Espiritismo é ou não é uma religião, até porque hoje ainda se há uma discussão muito grande sobre o tema, apesar de que tem muitos expositores espíritas e alguns estudantes do Espiritismo afirmarem que o Espiritismo de fato é religião. Mas antes de mais nada, quem assistir a palestra aqui pela primeira vez pode não
aprofundar muito o assunto em alguns detalhes. Isso porque hoje a neurociência nos explica como funciona a nossa mente. Eu estive fazendo uma palestra aqui mesmo no SEAMA e o assunto foi melancolia. E um internauta, uma amiga nossa, vendo a palestra, depois ela veio me parabenizar, dizendo: Douglas, amei a palestra, amei. No momento que você estava falando, eu entendi perfeitamente tudo. Mas detalhe, Douglas, 15 minutos depois eu esqueci de tudo. Será, Douglas, que eu fui vítima de algum espírito de trevas? Eu disse: não, minha amiga, nem tudo é o espírito. E eu expliquei ela por quê. O corpo de carne é um armazenador de informações captadas por nós, espíritos imortais. Nós obtivemos uma informação de algo e automaticamente isso fica armazenado no nosso campo mental, tanto espiritual como material. Como nós somos um projeto de Deus feito para a perfeição, sempre nós estamos revendo ensinamentos. E o que é que acontece? Como nós ainda não chegamos no ápice da perfeição, quando nos chega uma novidade, algo novo, nós temos que fazer o quê? Eliminar parte de antigos conhecimentos que se tornaram obsoletos e alguns foram inverdades e substituir na memória esse conhecimento. O que que acontece? Até haver aquela mudança, aquela limpeza, um conhecimento novo, ele demora a ser armazenado. Isso dependendo, é lógico, de cada alma. Então, o que se faz? Insiste no ensinamento, insiste na informação, para que a própria memória delete aquela informação antiga. E eu disse para ela: olha, veja a palestra mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, até mesmo você amadurecer a ideia se aquilo é certo ou errado, porque existe a individualidade de cada um. Então, alguns podem não captar hoje o que nós estamos passando a nível de informações, que por sinal essas informações, elas já existem, mas as pessoas, algumas, ainda insistem em alguns equívocos, Então a neurociência hoje, ela explica muito perfeitamente a questão da velha memória e a nova memória. A neurociência já explica isso. Então, nem tudo, querido amigo e amiga, é influência espiritual. É a nossa inteligência trabalhando em cima disso. E graças a esse conhecimento da neurociência, nós verificamos algumas pessoas que têm uma certa dificuldade, o quê? De adaptar-se a um novo ensinamento, uma nova didática, até própria da sua existência. Eu me recordo, quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu comecei mesmo os meus estudos espíritas, eu senti dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça, assim, e eu tenho um amigo que hoje já está no mundo espiritual, Josino Alves dos Santos. Muito ele me ajudou em organizar algumas informações a nível de estudos espíritas. E eu achava até que era o quê? Espíritos influenciando. Afinal de contas, 15 anos, puberdade lá em cima, adolescência, juventude, então tudo passa na cabeça da gente. Mas eu fui até o colega, né? Eu disse: Josino, eu estou sentindo umas dores de cabeça. Além de ser um profundo estudioso de espiritismo, o Josino ele era, a mediunidade também fazia-se muito ostensiva na vida dele. E eu esperava dele alguma análise nesse sentido, se era influência espiritual. Ele olhou para mim e perguntou assim: Douglas, o que é que você está lendo ultimamente? Eu disse: Josino, eu estou lendo Uma Hora André Luiz, né? Aquela série de livros que ele deu para nós. E outra hora eu descanso um pouco o André Luiz e vou para Filomeno de Miranda, que é outra sumidade. Ele olhou para mim e disse assim, e fez a pergunta:
você conhece Kardec? Eu disse, Josina, lógico que conheço. Não, mas eu digo assim, você conhece as obras de Kardec? As obras básicas? Eu digo, sim, Josina, mas você conhece, já leu e vem estudando as obras básicas? E eu disse, confesso, Josino, que eu nunca li, de fato, as obras básicas. Eu conheço em função do Evangelho no Lar e em função também dos grupos de ERDs que eu participo. Ele disse assim mesmo, vamos começar pelo começo. Você precisa conhecer o Espiritismo. Você está conhecendo o Espiritismo muito à solta. Você tem que organizar isso na sua mente. E ele pegou um pequeno opúsculo, aliás, o opúsculo não, o livro, O que é o Espiritismo, e me deu. Tome, vamos começar. E aí eu disse assim mesmo, mas é necessário? Eu disse, é necessário. Você precisa conhecer o Espiritismo. E eu comecei, então, a ler o Espiritismo, o que é o Espiritismo. Depois passei para o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médios. Quando chegou no Evangelho segundo o Espiritismo, eu pude perceber que a dor de cabeça havia passado. Mas eu continuei os estudos, fui no Céu e Inferno, depois eu fui na Gênese, e por último, Obras Póstumas. Eu cheguei, pronto, Josino, acabei de ler os livros. Ele disse, que tal? A dor de cabeça passou. Eu disse, pois é, Douglas. Nós precisamos conhecer muito profundamente aquilo que nós estamos envolvidos. Você está dentro do Espiritismo, mas não conhecia o Espiritismo. Como o Espiritismo nasceu, a ciência espírita nasceu com Allan Kardec, era necessário você saber a estrutura da doutrina espírita. Porque as outras obras, elas são o avanço do conhecimento espírita. Segue uma sequência. O Espiritismo é a ciência que vem colaborar com o crescimento da humanidade no seu aspecto intelecto-moral. E até hoje, tendo as obras suplementares, outras edições vindo de livros espíritas de autores renomados, eu não deixo de fazer uma viagem às obras básicas. E aqui vai essa para você que é dirigente de casa espírita. Eu visito muitas instituições espíritas, mas eu pouco vejo na sua biblioteca, na sua livraria, o que é o Espiritismo. Existem obras novas surgindo, eu vejo obras novas surgindo, mas eu não vejo as obras básicas em si. Alguns dizem assim, mas Douglas, é porque não sai, não vende. Mas não é para vender também, é para fazer a divulgação. Depois, se a pessoa quiser comprar, ou às vezes a pessoa até tem em casa e não se sente estimulada em ver e ler as obras básicas. Então, tenha, pelo menos, na sua livraria, o que é o Espiritismo, certo? Então, pois bem, a partir do momento em que a gente começa a entender que o Espiritismo é uma ciência séria, a gente vai poder conversar os outros aspectos que ela possui. E um outro detalhe também que eu quero dizer para vocês, que muito pouco eu uso o recurso dos slides. Muita gente diz assim, Douglas, por que tu não usa slide? Afinal de contas, imagem memoriza. A pessoa fixa mais o entendimento. Pois é, meu amigo. Mas é uma metodologia que, apesar de eu conhecer, e em parte eu conheço a área tecnológica, métodos de ensino, mas eu ainda fico com a palestra presencial mesmo, assim, olho no olho. Sabe por quê? Porque a gente começa a sentir o público. E o público, ele não fica fixo na imagem, porque uma imagem você pega, olha, ela encanta no momento, ela ilustra, mas depois ela desaparece. Ela desaparece da mente. Porque eu tenho observado que existem inúmeras pessoas que participam de palestras, o conhecimento ele é rebatido na pessoa e a pessoa não muda. Mas por quê? Algo está errado aí, na forma de se adquirir o conhecimento. Então, graças às palestras muito presenciais que eu faço, sem o uso do slide, eu poderia usar, mas eu não uso,
É por quê? Porque na nossa experiência para mais de 40 anos de espiritismo, estudando, vivendo, o olhar, o sentir e colocar convicção mesmo, ele atinge em fundo a alma humana. Não estou dizendo para descartar o seu método de slide. Continue, quem gosta, tem gente que adora. Mas eu, em particular, eu não uso por isso. Então, eu gostaria até mesmo de dizer a você, querido telespectador, por que eu não sou tão amante dos slides. Não é preguiça, não. É metodologia mesmo. Uma metodologia que até hoje vem dando certo em alguns assuntos. Então, pois bem, nós colocamos de que as obras básicas, elas têm que ser analisadas. Então vamos começar pelo começo, como disse meu amigo Josino Alves dos Santos, pelo o que é o Espiritismo. E só logo dando aquela pitadinha, o Espiritismo não é uma religião. E um outro detalhe também, é que tem muita gente que a gente tem que ter muito cuidado no que as pessoas falam. Há uma palavra que confunde. A palavra eu acho. Então tem pessoas que trazem um assunto e quando elas têm dúvida, ou quando elas querem que prevaleça a sua análise, mesmo sabendo da verdade, elas costumam dizer assim, mas eu acho, então é opinião sua. Foi análise sua. Então nós precisamos saber o que diz o corpo da doutrina espírita. E de onde surgiu a ideia de que o Espiritismo tem esse seu tríplice aspecto. Será que foi Kardec que falou? Vamos ver isso daí. E tem um detalhe. O assunto ele é tão envolvente que nós encontramos no Livro dos Médiuns, que é a ciência experimental, um livro de ciência experimental do Espiritismo, Allan Kardec falando sobre os sistemas. Devemos criar um sistema educacional para nós. Devemos usar métodos de convicção, métodos que dão para nós instrumentos de que aquilo que eu estou fazendo é prova viva, é uma prova real de que a verdade está embutida ali. Então o Livro dos Médiuns, o Kardec fala dos mais diversos sistemas que na época se usavam para movimentar tal estudo e as metodologias. Então o sistema que o Espiritismo usa é da lógica. Tudo tem que fazer lógica. O método utilizado é o método experimental. Eu tenho que verificar. Tanto qual foi o incentivo de Kardec para se embrenhar no estudo do mundo espiritual? Foi quando disseram para ele que a mesa estava falando. O sistema da lógica. Ele disse, não, desde que me prove ao contrário, desde que me prove que uma mesa tenha cérebros para pensar e nervos para sentir, não vejo isso senão brincadeiras. E levaram ele o quê? Para ver presencialmente a mesa falando. Um método experimental. Então o Espiritismo não é uma religião. Mas Douglas, aonde foi colocado religião no meio? Kardec fala da religião, mas vamos mostrar primeiro. Olha o que ele diz no livro O que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Vejam lá, ele definiu o que seja o Espiritismo, no que é o Espiritismo. Mas, vou abrir um parênteses aí para contar um outro caso. Existem instituições espíritas, mas três ou quatro instituições espíritas
em que não me convidam mais para fazer palestra. Mas por que, Douglas? Tu brigou com o pessoal lá? Digo, não briguei com ninguém, não. Mas uma delas eu achei interessante a honestidade da dirigente. Ela disse, Douglas, olhando nos meus olhos, eu não suporto a pessoa que diga que espiritismo não é religião. Para mim, é religião. Sabe, falando muito enfaticamente. Disse, bom, essa é a sua opinião, é o que você acha, mas pelas pesquisas, não é. E aí tem uma outra instituição que tem, na sua esmagadora maioria, temas extraídos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente pode observar que eles não gostam muito de estudar a ciência espírita. Quando eles me convidavam para fazer palestra, eles pegavam um tema em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eu sei que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o livro religioso do Espiritismo. Algumas pessoas dizem que é. Não. Allan Kardec faz uma análise filosófica, quando muito científica, buscando a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus impressionou muito em Kardec. Tanto é um exemplo. Quando fala sobre as diversas moradas na casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ali tem um tema de ciência espírita muito profundo. Certo? Então o que é que eu fazia? Me dei o assunto. Tanto é que as pessoas podem me dar em qualquer assunto. Mas eu desenvolvo em cima do que eles querem, mas colocando o quê? A ciência filosófica. O Espiritismo. E eles perceberam que eu fazia essa manobra. Eles não me convidaram mais. Então existem instituições espíritas que sentem uma dificuldade em se estudar, por incrível que pareça, a doutrina espírita, apesar de um nome estar dizendo Centro Espírita tal. Mas aí até isso é muito compreensivo. Onde vem a compreensão? Na sua esmagadora maioria, um dirigente de instituição espírita é a reencarnação daquela alma religiosa equivocada do passado. Trafegou pelo catolicismo, pelo budismo, por outras correntes religiosas, foi político, homem de ciências, homem de letra, e aí, como proposta renovadora, reencarno e tem a sua atuação onde? Em instituições espíritas. Por isso, a raiz ainda do religiosismo não aceita, olha só a dificuldade da alma, não aceita a mudança. Tanto é, por que o Espiritismo veio ao mundo? Porque a igreja estava com um descrédito. E como Consolador, prometido por Jesus, deveria vir ao mundo, veio em época correta. Mas o que é que acontece? O vício do comportamento é a famosa memória antiga ainda enraizada, encontrando dificuldade para o engajamento de uma nova memória. Então existem instituições espíritas que não nos convidam mais, não é pela animosidade, é porque eles não aceitam de fato o espiritismo como uma ciência filosófica, mas que tem ali o seu aspecto, que vamos falar, porque Kardec fala sobre isso, certo? O seu aspecto religioso, porque nos remete o quê? A moral do Cristo, a mudança. Mas olha só o que nós encontramos na Revista Espírita. E isso eu estou falando primeiro de Kardec. Ele sempre rebatia esse assunto, porque na época se questionava, é uma religião? E todas as vezes que ele ia fazer as suas conferências, ele dizia que não era. Então veja lá o que ele diz sobre o Espiritismo na Revista Espírita. E essa é a Revista Espírita de dezembro de 1868. Por que, pois, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto. Que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, e que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião,
o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, se assim nos quisermos expressar, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimoniais e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. O Espiritismo não tem nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra. Não se poderia, nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual, inegavelmente, seria desprezado, eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. E ainda encontramos na Revista Espírita, volume 2, de 1859, uma refutação de um artigo. Olha o que Kardec diz. O Espiritismo se fundamenta em princípios gerais, independentes de toda questão dogmática. É verdade que ele tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Suas consequências são no sentido do cristianismo, porque é este de todas as doutrinas a mais esclarecida, a mais pura, razão porque de todas as seitas religiosas do mundo, olha o que ele fala, de todas as seitas religiosas do mundo, são as cristãs as mais aptas a compreendê-lo em sua verdadeira essência. O Espiritismo não é, pois, uma religião. Aí é que vem, meus queridos amigos. Do contrário, teria seu culto, seu templo, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode transformar suas opiniões numa religião. Foi o que nós falamos, o famoso eu acho. Eu acho. Então, olha o que ele diz. Sem dúvida, cada um pode transformar suas opiniões numa religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituir uma nova igreja, mas daí a constituir de uma nova igreja a uma grande distância, e penso que seria imprudente seguir tal ideia. Em resumo, o Espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e das mais particularidades desta ou daquela crença, da pesquisa das causas, da explicação que os fatos podem dar aos fenômenos conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários. Quer dizer, e vários relatos, quem já leu a Revista Espírita, Kardec se posiciona, porque até mesmo ele respondia a artigos da época, pessoas que criticavam o Espiritismo, então ele fazia questão de explicar que o Espiritismo não é religião. Agora eu vou pegar, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, esta fala de Kardec, lá no capítulo 17, Os Bons Espíritas. Olha o que ele diz. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e estabelecida aos que duvidam ou vacilam. Preste atenção, meus queridos internautas que estão aí nos acompanhando, está aí na telinha. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem ao alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não,
pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a da sua essência mesmo, e é onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa aos seus iniciados, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgar. Olha o que ele fala, só repetindo esta frase, aqui mesmo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os aprendem, não os aplicam a si. Quer dizer, algumas pessoas já sabem que o Espiritismo é a ciência, mas não conseguem aceitar. Devido ao quê? A vícios do passado. Então sempre nós falamos, tome cuidado com as velhas memórias. O conhecimento, ele está aí, como ele diz, Kardec, na simplicidade, na complicação nenhuma se entender o Espiritismo. Até na parte introdutória ele sempre fala e nós sempre relembramos. Desde o leigo ao sábio, entende perfeitamente. Agora o problema está o quê? Na alma, na não mudança. Quando nós iniciamos um estudo, a gente tem que saber o que significa aquilo. Para a gente desenvolver o quê? Um sistema educacional para nós, utilizando o quê? E se tratando de espiritismo, método experimental. Você sabe que o dicionário Aurélio diz o que é religião? Ah, não sabe? Então vamos lá. Olha o que o dicionário do Aurélio fala o que é religião. Religião, crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadora ou criadoras do universo, e que como tal, devem ser adoradas e obedecidas. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamentos ou crenças que envolve uma posição filosófica, ética e metafísica, etc. Modo de pensar ou agir, princípios. Você gosta de cozinhar? Gosta, não gosta? Estamos vivendo na época da Copa, né? Tem muita gente que adora aí um futebol. Tem gente que é Remo, Paysandu, Tuna, Flamengo, Internacional e por aí vai. E às vezes as pessoas dizem assim mesmo, a minha religião é o futebol. É a convicção, certo? A minha religião é a culinária. A minha religião é a engenharia, a minha religião é a medicina. Então, o conceito da palavra, que nós devemos saber também, o conceito, definição, uma série de outras situações, para que a gente comece a entender o que nós estamos estudando. O que nós estamos estudando. Então, no dicionário do Aurélio está aí, está claro. É aquilo que você pensa e que você crê. Então, religião. Qual é a religião? Deus. Deus é a religião. Porque nós devemos entender que somos de origem divina, já nos foi passado esse conhecimento, que Deus é a causa das causas, que Ele nos criou. Então a nossa religião é Deus, e eu preciso conhecer as coisas de Deus. Quando Kardec iniciou os seus estudos, ele se deparou com isso, com essa forma de olhar Deus e Jesus, como sendo um espírito mais perfeito que veio à Terra. E tem gente que sabe raciocinar como Kardec raciocinou na época, quando ele começou a falar de Jesus. Quando ele começou a falar de Jesus, ele não mudou a estrutura da doutrina espírita, continuou sendo o quê? Ciência filosófica. Mas viu na figura de Jesus o fim dos nossos estudos. Eu tirei um artigo do Correio Espírita, eu achei belíssimo o que
o amigo escreveu lá. Olha o que ele escreveu. Essa definição sobre o Espiritismo. Essa definição nos mostra que o alcance do Espiritismo é bem mais amplo do que podemos imaginar. Analisando com maior cuidado a sequência de trabalhos seguida pelo codificador, perceberemos que esta abrange e se justifica. Inicialmente, Kardec lançou mão da sonda da investigação para poder comprovar a veracidade dos fatos, falando da ciência. Em seguida, percebendo que poderia extrair conteúdo mais nobre daqueles fenômenos, formulou questões de elevado teor filosófico, filosofia. E olha o que o autor fala. Na sequência, retomando as pesquisas científicas, constatou que aquelas verdades trazidas sob a coordenação dos espíritos superiores estavam entrelaçadas a consequências morais e religiosas para o homem. Aí ele complementa, entre parênteses aqui, religião. A palavra religião passou então a ser estudada pelos adeptos do Espiritismo. Quem foram esses adeptos lá no passado? Reencarnações de almas ainda apegada aos cultos religiosos, querendo o quê? Adaptar os seus quereres ao Espiritismo. Só que é muito forte a questão científica e filosófica, a ideia inicial, o pontapé inicial. Tanto é que qualquer problema espiritual, se nós não voltarmos à causa, porque o efeito está aí, nós não conseguiremos solucionar o problema. Eu tenho mais de 40 anos de estudo do Espiritismo, atuando, conversando com as pessoas, estudando alguns casos e ajudando a pessoa a solucionar os seus problemas de ordem individual. Eu sempre me deparo com algumas fugas. Então vem gente para mim e diz assim mesmo: sabe, Douglas, eu estou há 20 anos no Espiritismo, ou então 10, 5 anos, e haja eu orar, e o problema não passa. Sabe o que é que eu digo? De início, pare de orar. Ela disse o quê? Pare de orar. Se você está orando, não está dando certo, é sinal que está havendo algum erro na forma de se observar o caso. E eu digo mesmo para as pessoas pararem de orar. O que acontece? Nós fazemos um trabalho de investigação que está lá no livro dos médios, que Kardec usou muito. E quando Kardec ele analisa as questões mediúnicas, ele sempre tem essa consideração, ele sempre faz essa consideração. Descoberta a causa, há necessidade de se dar uma direção. Olha só, descoberta a causa. Então, quando a gente ritualiza muito alguns conhecimentos que estão embutidos no Espiritismo, nós passamos a prejudicar as pessoas quando nós ritualizamos, que é o caso da muita oração em vez do estudo, para que a pessoa aprenda como lidar com o seu dia a dia. Quando Kardec lança a proposta, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a coletânea de preces espíritas, ele é claro em dizer que ele não está ali ensinando ninguém a ter cultos, nem práticas, mas ele diz que nós devemos ter métodos na hora de dirigir as palavras, porque nós precisamos saber qual a energia que nós vamos trabalhar, para quem, o que a pessoa está sentindo, um desencarnado, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com ideia de suicídio, porque nós manipulamos energias, nós somos feitos de ondas eletromagnéticas. Então o amigo, ele é claro ali, naquele artigo que nós lemos, em que Kardec, ele foi entendendo a partir de uma análise, e ele chegou aonde? Em Cristo, que tem todo um aparato. Mas aí as pessoas começaram, já isso há muito tempo atrás, Espiritismo, religião e tudo mais,
e levam à apreciação do Espírito Emmanuel. Emmanuel tem muitos livros psicografados por Chico Xavier, que ele faz uma análise científica e filosófica do Espiritismo. E olha só o que nós encontramos a respeito dessa linguagem, o tríplice aspecto do Espiritismo, porque eu não encontrei até hoje, em nenhum momento, Kardec falando basicamente a trilogia, mas eu encontrei foi Emmanuel. E olha o que ele diz. Segundo Emmanuel, a ciência, a filosofia e a religião constitui o triângulo sublime sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. O Espiritismo pode, então, ser simbolizado. Olha aí a palavra de Emmanuel. O Espiritismo pode ser simbolizado como um triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam a Terra, o triângulo, constituindo-se um campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. A religião é o ângulo divino que liga ao céu, edificando e iluminando os seus sentimentos. Quer dizer, quem foi que trouxe esse exemplo, esse slide, a imagem, como nós falamos, por que nós não usamos a imagem? Porque da vez que a gente coloca uma imagem, a pessoa fixa naquilo. A ciência, certo? E a filosofia, o T, mas levando o quê? A base de tudo, que é Deus. Não a religião, a Deus. Porque quando nós começamos a buscar as coisas de Deus, encontramos o quê? Verdades em que nós estamos envolvidos. Deus, na realidade, ele não está na base, mas ele é o pináculo desta base. O início e o fim, como já diz os pensadores. Deus é tudo, do A a Z, do ômega ao alfa. Que fique bem claro em nossos pensamentos o estudo sério que é o Espiritismo. Essa questão do achismo prejudica muito. E eu faço valer as nossas pesquisas. O Espiritismo é a ciência da investigação. É a ciência. É o ser humano encontrando-se, buscando a causa, porque os efeitos estão aí. Recentemente, e está aqui em nossas plataformas digitais, por inspiração dos benfeitores espirituais, nós levamos um tema: Deus amor, Deus legislador. Porque nos ensinam a amar a Deus, mas não nos ensinam a conhecer as leis de Deus e a interpretar as leis de Deus, porque nós estamos incluídos nela. Porque enquanto a gente não entender as leis de Deus, como é que eu posso amá-lo na sua plenitude, tendo fé nos acontecimentos da minha vida, aceitando a colheita de um plantio que eu fiz? Então é necessário conhecer-se Deus na sua sabedoria, não na contemplação cega. E reafirmo, para quem me conhece, a primeira coisa que eu tiro de lado é a figura do ritualismo da oração, porque não está dando certo. Mas eu faço com que a pessoa comece a rever os seus passos. E aonde fica a oração? Fica, de fato, na contemplação real daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu preciso. E quando eu oro, ela tem o seu efeito imediato.
Toda oração, ela possui o seu efeito imediato, mas eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. A exemplo de Jesus. Jesus que tem esse contato direto com o Pai, ele orava e rápido uma perna era restaurada, um corpo, já não existia mais chaga, porque ele conhecia, então ele sabia o que ele estava fazendo. Então que nós possamos entender de que nós precisamos tirar os vícios das velhas memórias. Para finalizar, dizemos categoricamente, está aí, nesse pequeno esboço que nós mostramos aí, e há muitas informações aí. Espiritismo não é uma religião. Espiritismo é ciência. É uma ciência que nos faz pensar. E quando nós pensamos, nós encontramos inúmeras respostas. Como religião, podemos dizer sim, que ela nos remete a pensar em Deus, porque Deus existe. Como nós falamos, não tem gente que a religião da pessoa é o futebol, é a culinária, é a engenharia, porque acredita naquilo, porque vive aquilo. Então a nossa religião é Deus. A nossa religião é Deus. Mas por que a minha religião é Deus? Porque o Espiritismo me fez investigar Deus. Recentemente, os benfeitores espirituais nos fizeram meditar nestas palavras. Devemos entender, Deus é tudo. Deus possui a sua natureza. E nós fazemos parte deste contexto. Nós, no ano de 2023, nós vamos aprofundar essa questão, porque dá para se resolver inúmeros problemas usando o atributo da inteligência, sem colocar o ritualismo na frente. É só usar a inteligência de forma correta. E faço votos para que você, querido internauta, estude. Tenha cuidado com o achismo. Tenha cuidado com os debates. Há muito tempo atrás, eu gostava de falar e citar o livro, a página, o ano e a edição. Mas uma vez, num grupo de WhatsApp, eu falei sobre um determinado assunto e um colega disse, mas onde é que está escrito isso? Porque eu não acredito nisso. Na hora, eu fiquei chateado. Porque o cidadão não me conhece. Mas ele quis o quê? No ditado popular, me empeitar. Eu fui lá, busquei e estava contido o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, fiz o print e mandei de volta. Ele não me deu retorno. Na mesma hora, o espírito Isadora de Buarque nos acompanha e disse, olha, cuidado para você não ficar envolvido em debates que não levam a nada, porque existem pessoas que adoram desconstruir, mesmo sabendo da verdade. Olha só. Então existem pessoas que gostam mesmo de dizer, onde é que está escrito? Onde tu viu? Como eu já li muitas obras e sempre leio obras, converso com espírita, eu digo assim mesmo, olha, no livro, nos domínios da mediunidade, tem uma parte lá que está escrito que o assunto Papa, eu começo a descrever. Mas aonde? Qual é o capítulo? Sabe o que é que eu digo? Eu digo, vá lá, leia o livro, você vai encontrar. Ah, não tenho tempo. Então, meu, tem que ter tempo. Tem que ter tempo para estudar. Então, é raro, tanto nos programas de rádio, televisão, em algumas palestras, eu solto o assunto. Eu sei aonde eu procurar. Eu sei o que eu vi. E quando a pessoa vem, mas onde é que está escrito isso? Eu só faço dizer o nome do livro. Mas em que capítulo? Eu digo, vá lá e leia. São os famosos preguiçosos de plantão. E são pessoas que, de uma certa forma, já conhecem a verdade e não querem aceitar a verdade. Raro, mas muito raro, quando alguém vem e conversa comigo e me diz, onde foi que tu estudou? Onde foi que tu viu? E eu vou pacientemente, vou lá no livro, faço todo o catálogo para a pessoa. Digo, olha, está aqui, olha. Mas porque eu sei
que no momento ela está sentindo dificuldade em algo. E no momento até para estimular, porque eu vejo algo nela que quer fazer ela mudar. Muitos vão assistir essa palestra, já começaram a contestar. Sinto muito, meu amigo, minha amiga, é Kardec. Então, começa a desenvolver um sistema, olha só, um sistema educacional que possa mostrar de por A mais B que a base do espiritismo está errada. Porque eu mostrei a base, o que é o espiritismo, algumas análises na revista espírita, e trouxe como surgiu a ideia. Que, aliás, como surgem ideias aí? Pessoas que criam seu sistema, pessoas que criam, somente tem gente muito inteligente para isso, cria seu sistema, e dizem que é o espiritismo. Por isso que existem muitas correntes espiritualistas. E existem muitas instituições que de fato não são espíritas, são instituições espiritualistas. Aí começa a haver toda aquela confusão. Desejo a todos muita paz, tá? E como nós falamos, fomos fiel, quem estava lá no SEAMA, foi esse diálogo que nós tivemos. E deixamos com a minha querida Lúcia para o encerramento desta nossa fala. Muita paz a todos. Nós queremos agradecer este momento maravilhoso que nos foi proporcionado. Agradecer a Deus, a Jesus e a Maria, esse ensinamento maravilhoso que esclareceu, nos esclareceu, eu acho que a todos nós, né? Essas dúvidas que a gente tinha sobre o aspecto do espiritismo, e foi, graças a Deus, a gente espera que tenha outros momentos para que nós possamos cada vez mais aprender essa doutrina maravilhosa que Jesus nos ensinou, nos deixou. Então, agradecer ao nosso irmão Douglas, que proferiu esses ensinamentos, que ele possa sempre estar aqui conosco, nos prestar esses ensinamentos, essas lições maravilhosas. Muito obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Maria, e fica conosco hoje, agora e sempre. Nós vamos passar para o segundo momento da nossa atividade, que era o refazimento. E assim sim.